Agora, nós vamos resolver, a gente vai estar recebendo aqui um casal da Fisioaquática. A Rosana Barbosa Alves, ela é fisioterapeuta e especialista em fisioterapia aquática. E o Luiz Siqueira, ele é especialista em traumatortopedia com formação do método Pilates. Boa noite a vocês. Boa noite. Então, é uma sequência do nosso assunto, a fisioterapia. O que vocês fazem pelas pessoas que chegam lá com dores nas costas, lombalgias e, enfim, com isso que atormenta tanta gente no mundo? A fisioterapia hoje, inclusive a gente até comenta, na clínica, 70% dos pacientes hoje têm problemas de coluna. Então, é um índice muito grande da incidência de dores lombares, cervical, ou seja, acometimento na coluna que chegam até nós. Inicialmente, nós fisioterapeutas temos que estar fazendo uma triagem para analisar a fase que aquele paciente se encontra. Como o doutor André disse, se é numa fase aguda ou numa fase subaguda ou até a crônica, né? Para a gente estar direcionando o tratamento. Pois, assim como na medicina, nós temos diversos recursos para estar reabilitando esses pacientes. No meu caso, que eu sou especialista em fisioterapia aquática, que é a hidroterapia, eu trabalho inicialmente com aqueles pacientes que estão com mais dor. Porque na água, o exercício físico, na água, ele vai proporcionar uma redução da descarga de peso, ou seja, da sobrecarga corporal, e assim como da gravidade. Então, para aquele paciente, nós temos alguns recursos, né, que a água proporciona, como a flutuação, que é o empuxo, que vai estar reduzindo essa descarga corporal, e principalmente por ser água aquecida. A temperatura da água, onde vai estar causando um relaxamento, principalmente muscular, no corpo todo, pois o paciente vai estar imerso. Então, a gente trabalha com esse paciente na fase aguda, numa fase subaguda, no pós-operatório imediato, para a gente estar dando um enfoque na reabilitação. Assim como a gente diminui os sintomas, a gente vai estar iniciando também um trabalho de fortalecimento. Então, um trabalho mais gradativo, que a gente vai estar iniciando num paciente, aquele paciente que é mais sedentário. E, a partir daí, nós vamos estar introduzindo, quando a gente já tira os sintomas, aquele alívio dos sintomas, para uma manutenção ou até mesmo para alguma atividade física. A fisioaquática, ela não é uma academia de ginástica. Ela é uma empresa de fisioterapia. Clínica de fisioterapia. Uhum. E aí, como é que funciona lá? É um tratamento mais individualizado, ele é coletivo? Como é que funciona na água? Na água, a gente tem o tratamento individualizado, que é o fisioterapeuta com o paciente apenas, assim como em grupo, que a gente tem que ter uma limitação da quantidade desses pacientes, né, para a gente estar dando um suporte necessário para os pacientes estarem tendo uma evolução significativa, que isso hoje é muito importante. Nós, fisioterapeutas, estamos oferecendo isso para os clientes que vão até nós, é um diferencial. Os pacientes se sentem mais seguros. Então, isso é muito importante, a gente ter essa qualidade em relação a isso aí, ao número de pacientes e se a pessoa, por exemplo, não tiver necessariamente com dor nas costas, mas ela quer um fortalecimento da coluna vertebral na água, vocês recebem essas pessoas também? Recebemos, sim. Agora, o que eu disse, a triagem, ela é muito importante, porque o fortalecimento, como eu disse, pode ser iniciado na água, mas quando comparado ao solo, a gente vê um resultado maior fora da água. Então, na verdade, a minha especialidade é aquela que a gente fala, a gente pega o paciente que está aquele paciente queixoso, com dor, para a gente estar melhorando os sintomas e a partir daí a gente iniciar o fortalecimento que a gente vai estar melhorando a causa do problema. Que geralmente a gente indica hoje, que é o método, o Pilates, que está sendo muito indicado. Quanto tempo demora, mais ou menos, essa fisioterapia? A sessão? Não, a sessão é de 1 hora, né? Isso. A transição. Mas eu falo assim, esse período de fisioterapia, são 10 sessões, como que é? Isso,
logicamente, depende de cada organismo. Cada paciente vai responder de uma forma. Porém, a média é de 2 a 1 mês e meio para a gente estar liberando ou associando o paciente para alguma atividade no solo e na água. Não, dependendo do caso, não liberando ele totalmente fora da água. Entendi. Os médicos mandam os pacientes para vocês também? Temos muita indicação médica. Hoje em dia nós temos a consciência médica em relação da importância da fisioterapia na água, associando o solo. Então, esse crescimento hoje aqui em Goiânia foi bem grande e isso os pacientes estão tendo bons resultados. Interessante porque você falou da fisioterapia na água associando ao solo. Eles trabalham em dupla, né? Vocês trabalham em dupla. Não. Então, por exemplo, ela passa para o solo, já é para você? Sim, né, nós não trabalhamos em dupla. Na clínica, ela trabalha dentro da piscina e eu trabalho dentro da piscina. Assim, eu falo em dupla, que eu falo é o seguinte, em conjunto, né? Nós temos os pacientes em comum. Por exemplo, melhora, fortalece um pouquinho na água, passa para o Pilates. Nós temos as reuniões clínicas na clínica, né? Onde a gente está sempre conversando nós somos mais de 2 profissionais lá. Então, quando o paciente está na piscina e vai fazer o encaminhamento da piscina para o solo, a gente tem essa conversa, tudo, né, para ver como é que se encontra esse paciente, né? Então, a gente está sempre conversando para estar sabendo o momento certo, o momento ideal de estar colocando esse paciente na atividade no solo, que é o trabalho, que é o método Pilates, né? Como é que é o seu método? Bom, o método Pilates hoje é um método que está bem difundido hoje no Brasil, né? Ele iniciou no Brasil no início dos anos 90, né? Nós já temos aí mais ou menos uns 20 anos de Pilates no Brasil, né? E a aceitação hoje do público está sendo ótima, assim. E hoje os médicos estão entendendo mais o método, né? Estão encaminhando mais esses clientes para fazer esse fortalecimento com a gente, né? E é um método assim, é uma sala não muito grande, né? São alguns aparelhos diferentes, aparelhos de madeira, a gente trabalha muito com mola, elástico, as bolas, né? Então, dentro do método Pilates, a gente preconiza muito o que você falou anteriormente com o Dr. André, que é o fortalecimento daquela região da circunferência abdominal, né? Dentro do Pilates, a gente trabalha toda a parte de alongamento, a parte de fortalecimento e, muito importante, a parte respiratória, né? A gente faz um trabalho que dentro do Pilates chama Powerhouse, né? Que é uma parte da respiração onde a gente está fortalecendo a musculatura estabilizadora da região lombar, pélvica e quadril, né? Então, quando você falou anteriormente que a gente tem que fortalecer a musculatura abdominal, a gente tem que fortalecer principalmente o músculo transverso do abdômen, que é um músculo que é um músculo estabilizador da coluna lombar, né? O músculo períneo, né? Que é o músculo perineal, que é o músculo que a gente encontra no assoalho pélvico, é um músculo muito importante para te dar a sustentação, né? Mas para evitar as incontinências. As incontinências urinárias, a gente tem muitas pessoas que vêm ao Pilates com a busca da reabilitação por causa da incontinência urinária, né? Então, a gente tem o fortalecimento desse músculo abdominal, que é o transverso do abdômen, o músculo perineal,